A paz do Senhor, vamos meditar no tema. Nem tudo o que parece ser realmente é. Existe um fenômeno conhecido como miragem. Simplificando, isso ocorre em dias muito quentes, como o deserto. A visão fica distorcida, e um efeito na mente imagina coisas aonde não tem. E quando se chega perto se descobre que aquilo não passou de ilusão. O profeta Elias estava atravessando o deserto, e de repente, ele avista uma árvore chamada zimbro, e se assenta e logo deita pegando no sono. Essa árvore chamada zimbro significa ilusão, desejo, fantasia. Muitas pessoas estão iludidas deitadas e dormindo debaixo de um zimbro. Elias era um profeta, foi usado tremendamente por ele. Deus fez maravilhas multiplicando o azeite da viúva, ressuscitando seu filho e restaurando o altar de Israel, fazendo com que toda a nação se voltasse para Deus, exterminando todos os profetas de Baal. O diabo imediatamente se levantou através de Jezabel, que ameaçou o profeta, de maneira que ele deixou o seu moço e correu para o deserto. O primeiro erro de Elias foi deixar o seu moço. Fisicamente falando, esse moço era um discípulo do profeta. Mas espiritualmente falando, esse moço representa o Espírito Santo. No meio do deserto dessa vida, é Ele quem nos ajuda. O apóstolo diz que Ele intercede por nós e nos consola. Ele nos convence e ajuda a caminhar, nos renovando e nos fortalecendo. Sem Ele, vamos facilmente desidratar e cair no meio do caminho. Muitos que abandonaram Ele chegarão no grande dia e dirão: Senhor, abre-nos a porta. Mas não terão azeite e não serão reconhecidos. E ainda muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, curamos. Mas ouvirão a voz dizer: Apartai-vos de mim. Por isso não entristeçais o espírito, e muito menos apague essa chama. Outro erro de Elias foi descansar debaixo de um zimbro, pois zimbro é a armadilha que o diabo coloca no caminho do peregrino. Caminhar cansa, e não é proibido descansar, mas é preciso saber onde fazer isso. Deus convida seus filhos a descansarem debaixo da sombra do Onipotente, deleitar-se e descansar em Deus. O escritor do livro de Hebreus diz que há um descanso para o povo de Deus. Jesus nos convida a ir a Ele, os cansados, oprimidos e sobrecarregados, a fim de encontrarem alívio, pastagens e descanso e paz. Pelo coração duro do povo, Deus diz a Moisés que não vai no meio deles. Mas Moisés diz a Deus: se sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E a resposta foi: minha presença irá contigo, e te darei descanso. Perceba que Deus tem um descanso para seu povo. E se formos mais além, descobriremos que Ele não somente tem, mas Ele é o próprio descanso. Deus deu um sono profundo a Adão, e este descansou em Deus. E quando abriu seus olhos, ele viu o que jamais sonhou: a formosura diante de seus olhos, sua ajudadora formada por Deus enquanto ele descansava. A Bíblia diz que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, e crer que ele tem cuidado de nós. Sim, ele não cuidou ou cuidará, mas ele cuida no verbo presente. Assim como Deus deu descanso a Adão, Ele nos convida a descansar nele, pois enquanto descansamos, Ele tira o que não precisamos, como tirou uma das costelas dele, e com ela formou a mulher, e de quebra preencheu o vazio do lado do homem. Ele é especialista em transformar nossas renúncias em bênçãos. Por isso, tire e permita que o Senhor tire o que não convém, e transforme, transplantando aquilo que lhe traz formosura. Em outras palavras, aquilo que te dá vida em abundância. A Bíblia diz que Sansão deitou no colo de Dalila. Eutico dormiu em um culto. As virgens dormiram. Os discípulos dormiram quando eram para estar orando. O dono da fazenda dormiu, e veio o maligno, e semeou o joio em meio ao trigo. O conselho de Paulo é: levanta tu que dormes e venha para o meio. Às vezes o que parece ser, não é. Jacó teve um irmão gêmeo, parecido, mas de caráter maligno que guerreia até o dia de hoje. Esaú significa vermelho, sanguinário, soberbo.
Amós 1, versículos 3 e 4. Ló escolheu habitar em Sodoma porque parecia com o jardim do Senhor. Satanás é perito em se parecer. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz e engana muitos, até mesmo os escolhidos. Você já ouviu falar em sofisma? Sofisma é quando uma mentira parece verdade. É quando as impressões, e até mesmo nós, somos iludidos e caímos em falácias. São os chamados golpistas que com voz mansa chegam e persuadem com palavras lisonjas, mas que escondem a verdadeira intenção. Estava ouvindo o noticiário na TV, quando deparei com um empresário muito bem-sucedido, dizendo que levou um golpe milionário por dar ouvidos a uma ligação insistente, pois se tem uma coisa que o diabo é exatamente ser persistente. Ou seja, se ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro, pois muito ardios são os seus dardos. O exército da Síria foi derrotado, mas passado um ano ele se armou e voltou para se vingar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20 e versículo 26. Também no episódio da tentação de Jesus, a Bíblia diz que ele o deixou por um tempo e depois voltou. Lucas 4, versículo 13. É por esse e outros motivos que não devemos baixar a guarda, como dizia minha saudosa avó. Devemos dormir de olhos abertos, com um olho no peixe e outro no gato, sempre vigilantes. Vigiai e orai. Essa é a ordem. E não simplesmente orar, mas contudo manter o foco. Afinal, estamos no mundo, mas não somos do mundo, por isso nunca devemos nos acomodar e sim estar atentos. Os soldados de Gideão, por exemplo, foram levados ao rio, e ali eles poderiam beber água, mas acontece que a maioria enfiou a cabeça nas águas, e não simplesmente a beberam, mas se lavaram. Até aí tudo certo. Afinal todos temos direitos. Mas o problema é que eles fizeram isso sem vigiar, olhar para os lados, pois eles estavam em guerra e também sendo provados por Deus. Semelhante nós, estamos sendo observados pelo Senhor. Embora estamos no mundo, devemos andar vigilantes como um bom soldado de Cristo, que leva as águas à boca e nunca ao contrário. Não se deixe iludir debaixo de zimbros, e nem queira se banhar com águas insalubres, pois Deus tem descanso debaixo de sua sombra, e Ele próprio é a fonte que jorra para a vida eterna. Ore e peça discernimento. Que Deus vos abençoe em Cristo, hoje e sempre. E deixe aquele like para ajudar nosso canal. Até o próximo vídeo!